Nessa aula de hoje da disciplina de Fundamentos de Macroeconomia, daremos continuidade aos nossos estudos, retomando da onde havíamos parado, que era a apresentação da, da curva de oferta monetária, no gráfico, que depois, quando a gente colocar a curva de demanda monetária, né, a demanda por moeda, nós iremos ter então a configuração do chamado mercado monetário, né? Então, sempre que em economia a gente usa esse termo, né, mercado, e aí isso serve para qualquer tipo de mercado. Basicamente, a gente está falando assim desse gráfico, né, que aqui no eixo vertical vai ter a variável que é o preço da mercadoria envolvida e no eixo horizontal a quantidade da mercadoria que está sendo analisada ou cujo mercado está sendo analisado. E neste gráfico são inseridas, né, as representações, as curvas ou as retas de oferta e de demanda da mercadoria. Aqui em particular, a mercadoria é moeda. E a moeda tem um preço, o seu preço é dado pela taxa de juros, e a moeda tem uma oferta e tem uma demanda. No que diz respeito à oferta monetária, quem é o responsável, o grande responsável pela oferta monetária? Nós sabemos que o Banco Central é o grande responsável pela oferta monetária, mas que o sistema bancário comercial ele gera uma amplificação da oferta monetária através das operações de concessão de crédito. E só para relembrar, então vamos ver algo que nós vimos na aula passada, né, que é essa figura que representa ali o processo, né, de colocação da moeda em circulação por parte do Banco Central, né. Então aqui é simplesmente colocar moeda para circular na economia. Naturalmente, né, coloca mais moeda para circular, você vai ter mais oferta. Diminuindo o papel moeda que está em circulação, diminui a oferta monetária. E nós vimos que essa oferta monetária aqui que é feita, né, pelo Banco Central, ela é amplificada através do processo de concessão de crédito por parte dos bancos comerciais, eh, a partir de depósitos que são feitos nesses bancos na modalidade à vista. Mas também nós vimos que, né, então pensa assim, se todo o depósito à vista pudesse ser emprestado como um crédito concedido, naturalmente nós teríamos, né, uma grande amplificação da oferta monetária. Porém, existem alguns aspectos que reduzem o valor, né, disponível para crédito em relação ao valor depositado à vista. Um deles é a própria vontade do público, pessoas e empresas não bancárias, de ter dinheiro em mãos, papel moeda em poder do público. Então, na medida que esses saques aconteçam, o volume de depósitos à vista que está disponível para ser emprestado, naturalmente diminui. Então, diminui o potencial de concessão de crédito, diminui o potencial de amplificação da oferta de moeda na economia. De forma semelhante, age a reserva compulsória, né, que é uma alíquota, uma parcela determinada pelo Banco Central, que basicamente funciona assim. O Banco Central diz que os bancos precisam de todo o valor depositado à vista, ou de cada depósito à vista, eles têm que reservar uma parte e manter em custódia do Banco Central, chamada de reserva compulsória, e que o banco não pode usar para fazer nenhum tipo de operação. Então, veja que se o Banco Central aumenta a alíquota de reserva compulsória, diminui a oferta monetária da economia. Né? Por quê? Porque basicamente vai reduzir o dinheiro que pode vir para crédito concedido. E de forma oposta, se o Banco Central diminuir a alíquota de reserva compulsória, então agora ele recolhe menos dos depósitos à vista, então acaba sobrando mais dinheiro para a concessão de crédito e, portanto, amplificação da oferta de moeda na economia.
Mas além de atender um requisito do Banco Central, que é isso é uma obrigação dos bancos comerciais, os bancos podem fazer suas próprias reservas, né. Os bancos, em função da avaliação que façam da situação de, incerteza, né, em relação aos créditos que possam ser concedidos, certeza em relação ao recebimento, risco, né, de, não receber de volta, sofrer inadimplência, então os bancos podem voluntariamente não emprestar. Então eles vão lá e reservam também uma parte de todo o depósito à vista, eles falam: "Isso aqui eu não vou usar para empréstimo, porque eu acho que a situação está muito arriscada". E aí quando eles reservam mais, né, aumentam as reservas voluntárias, naturalmente diminui a oferta de moeda na economia, por quê? Porque diminui o potencial de concessão de crédito. E de forma oposta, quando eles sentem que a situação está mais, a incerteza, né, o risco de inadimplência está menor, então eles partem para uma atitude mais ousada, diminuem suas reservas voluntárias ou às vezes ou até podendo até nem fazê-las, e aí com isso sobra mais dinheiro de um mesmo depósito à vista para ser concedido como crédito. E aí, portanto, aumenta a oferta de moeda na economia, né. Então, basicamente, né, o processo de multiplicação monetária, ele vai estar bastante relacionado com o volume de crédito que pode ser concedido. Quanto maior o volume de dinheiro que pode ser concedido como crédito, maior é a multiplicação monetária, maior é a oferta monetária. E aí, de forma oposta, quanto menor for o volume disponível para concessão de crédito, seta para baixo, aqui entre parênteses, olhando também para a seta entre parênteses, menor vai ser a multiplicação monetária, menor vai ser a oferta monetária da economia, tá? Então a gente tem que se focar nisso, né? Assim, o que que é aumentar e diminuir a oferta monetária? É tratar dos aspectos que acabam fazendo com que tenha maior ou menor disponibilidade de dinheiro para a concessão de crédito. Ok. É importante lembrar disso, por quê, né? Porque o Banco Central, né, uma da a sua grande função é o executor da política monetária, ele pode fazer, então, a política monetária chamada de expansiva e pode fazer uma política monetária chamada de restritiva, tá? São os 2 únicos tipos de política monetária que existem, né? Então, o Banco Central só pode fazer pode fazer 3 coisas: uma, nada; 2, política monetária expansiva; 3, política monetária restritiva, né. Se a gente considerar que a primeira opção, fazer nada, não precisa ser levada em conta, né, então você só tem 2 tipos, nós temos só 2 tipos de política monetária, que tem essas denominações, expansiva e restritiva. Política monetária expansiva consiste em fazer o quê? Expandir a oferta monetária. O nome é autoexplicativo. Que é expandir a oferta monetária? É, para qualquer nível da taxa de juros, ter uma oferta de moeda maior na economia. A outra política monetária, que é a política monetária restritiva, é fazer o quê? É retrair a oferta monetária, fazer uma retração da oferta monetária, ou seja, para qualquer que seja o nível da taxa de juros, né, eu vou ter menos moeda na economia do que eu tinha antes, né? Então é isso. Política monetária expansiva, o Banco Central faz ações que aumentam a oferta de moeda. Na política monetária restritiva, ele faz ações que diminuem a oferta de moeda, dessa maneira como foi ilustrada aqui no gráfico. Ok? Então, política monetária expansiva, oferta da moeda vem para a direita. Política monetária restritiva, oferta de moeda vem para a esquerda. É isso. Bom, agora veja, a maneira como se implementa uma política monetária
seja ela expansiva ou seja ela restritiva, é feita através dos chamados instrumentos de política monetária, né. Bom, então vamos ver primeiro, né, que instrumentos são esses, ou isso, vamos ver que instrumentos são esses. Então veja, então existem as políticas, né, expansiva e restritiva. Essas políticas elas são implementadas através de chamados instrumentos de política monetária, né, que são mecanismos, são aspectos que o Banco Central pode influenciar e ao fazer isso, promove aquela expansão da oferta de moeda ou promove aquela retração da oferta de moeda. Bom, que instrumentos são esses? Bom, o primeiro deles é a capacidade de emitir moeda, ou seja, emissão monetária, tá? Mas não só a emissão no sentido de colocação, de aumento, né, da moeda emitida, mas também a destruição da moeda. Então, o Banco Central tem essa capacidade, né? Ele pode emitir moeda e ele pode recolher moeda, né? E veja, na nossa representação, né, esse instrumento ele opera aqui, ó, né? Porque naturalmente o Banco Central só emite mais moeda se ele está visando colocar essa moeda em circulação, tá? Não há nenhum sentido em emitir moeda para simplesmente deixar guardado lá na Casa da Moeda ou no Tesouro Nacional, né? A única finalidade é colocar em circulação em algum momento, né? Então emitiu mais moeda, né, botou mais dinheiro em circulação, vai aumentar a oferta monetária da economia. E da mesma maneira como pode emitir, colocar a moeda em circulação, pode retirar a moeda de circulação, né? Então, aqui é aquele instrumento. E aí, conforme nós vemos, o comportamento do instrumento, ele se dá de maneira direta com o comportamento da oferta monetária, né? Ou seja, aumenta a, a moeda que é posta em circulação, aumenta a oferta de moeda. Diminui a moeda que é posta em circulação, diminui a oferta de moeda, né? Então, uma relação direta entre a emissão, a colocação, né, ou retirada de moeda de circulação e a oferta monetária, né? Porque quanto mais você bota aqui, mais dinheiro vai acabar sendo depositado à vista, né? Fazendo as deduções lá, vai acabar sobrando mais moeda, mais dinheiro para ser concedido como crédito. Ou então, é, o aumento, né, aqui da, da oferta monetária, perdão, quer fazer isso, né, ou seja, expandir a oferta de moeda, aqui através da emissão monetária vai funcionar dessa forma, né, daquela relação direta, ou seja, o Banco Central aumenta a emissão, né, emitir mais moeda só vai ter a finalidade de aumentar a colocação em circulação, e aí vai aumentar a oferta monetária, né? Então a gente pode pensar assim, ó, é muita coisa em economia. Eu não vou dizer para vocês que tudo, né, porque eu também não sei, mas assim, muita coisa em economia, em termos desses mecanismos, né, de efeitos, eles funcionam assim. Então veja, aumenta a emissão, aumenta a moeda em circulação, aumenta a oferta monetária. Ah, tá. E se em vez de emitir moeda, o Banco Central retira a moeda? Ah, então é só você pensar ao contrário, né? Então, quando emite, aumenta a emissão, aumenta a circulação, aumenta a oferta. Ah, quando você reduz a emissão, reduz a circulação, reduz a oferta de moeda, né? Então, ou seja, tudo aquilo que vale, digamos, para um efeito positivo entre variáveis econômicas, de maneira oposta ou inversa, vale para o efeito contrário, tá? Então, guarda isso, que aí você, assim, com isso você consegue sacar muita coisa de análise econômica. Então, aqui no caso, ó, aumenta a emissão, aumenta a colocação em circulação, aumenta a oferta, né? Ou então, veja, como que esse instrumento pode ser usado para
expandir a oferta monetária? Aumentar papel moeda de circulação. Ou seja, que esse aumento vai estar relacionado com a chamada emissão monetária. Ok. Então, uma maneira de expandir, promover um aumento da oferta monetária é isso, aumenta o papel moeda de circulação, né? Ou seja, emite moeda. Bom, mas além da emissão monetária, o Banco Central dispõe de um outro instrumento de política monetária, que é o quê? A alíquota de reservas compulsórias, né? Que é aquela determinação, aquela fração de um depósito à vista que o banco comercial tem que guardar, não pode usar para qualquer outra finalidade, nem para fazer suas reservas, nem para atender saque, nem para nada, não pode usar simplesmente, né? E, e aí também, como nós vimos naquela nossa figura, né, a, o aumento da alíquota de reserva compulsória, na verdade, tira disponibilidade de depósito à vista para a finalidade de concessão de crédito, né? Então, ou seja, a alíquota de reserva compulsória ela opera de maneira com efeito oposto sobre a oferta monetária, né? Ou seja, aumenta a reserva compulsória, vai ter que tirar mais, vai ter que guardar mais de um valor depositado, naturalmente vai sobrar menos para conceder crédito. E aí diminui a oferta de moeda. Quando o Banco Central abaixa essa alíquota, então a partir de um mesmo depósito você não retira tanto, você deixa mais dinheiro disponível para concessão de crédito e aí, portanto, aumenta a oferta de moeda. Então, a alíquota de reservas compulsórias, ela opera, né, dessa forma. Aumentou a alíquota de reserva compulsória, vai diminuir a oferta monetária da economia, né? Por quê? Porque aumentando a alíquota vai ter menos, a partir de um mesmo valor de depósito à vista, você vai sobrar menos para poder conceder a crédito. Então, a oferta monetária diminui, né? E aí toma cuidado, né? Porque enquanto a emissão e a colocação em circulação tem um comportamento direto com a oferta monetária, né? Aumenta a emissão, aumenta a circulação, aumenta a oferta, e aí redução, né? Diminui a emissão, diminui a circulação, diminui a oferta. Reserva compulsória é comportamento oposto, né? Ou seja, uma relação negativa. Um aumenta, o outro diminui. O um diminui, o outro aumenta, né? Então, aumentou a reserva compulsória, diminui a oferta monetária. Baixou a reserva compulsória, aumenta a oferta monetária. Então, aqui no caso, né, qual que seria uma segunda maneira do Banco Central promover esse aumento de oferta monetária? Ele vai e diminui a alíquota de reservas compulsórias, né? Não sei se vocês se lembram, mas naqueles dados que eu mostrei para vocês dos fatores e do próprio multiplicador monetário, né, atualmente a alíquota está bem baixa, ela está em 14% apenas, né? Então, é uma alíquota que tradicionalmente fica ali próximo dos 30%, né, para poder segurar ali essa oferta para a multiplicação monetária. Mas agora, né, a situação da economia precisa ter crédito, né? Porque o banco não vai se aventurar tanto, né? Então ele precisa ter, sabe assim, é como se você que se o Banco Central quisesse causar a sensação nos bancos comerciais de que eles estão com muito dinheiro, né? Porque assim, na verdade o dinheiro é o mesmo, né? Só que quando o Banco Central vai lá e fala, olha, essa parte aqui você não bota a mão, e é 30%, naturalmente o banco ele olha menos dinheiro disponível, né? Aí quando o Banco Central fala, olha, nessa parte você não bota a mão, e ele só vê 14%, sabe, pode ter uma sensação de que tem dinheiro, né? Tá com mais dinheiro, então dá para emprestar mais, né? Mas é claro que assim, né? Isso é uma coisa que eu estou falando que na verdade não é perfeita, né? Porque assim, os bancos, os caras também não são bobos, né? Eles sabem o que está acontecendo, né? Mas queira ou não, né? Você ter mais dinheiro, você vê um número maior ali, você fica menos, você fica com menos temor, né? É igual, por exemplo, né, imagina assim, alguém que faz uma aplicação financeira. Uma coisa é se aplicar 1% do que você tem em, por exemplo, criptomoeda, né? Outra coisa é se aplicar 100% do que você tem, né?
Então, assim, quando você aplica 100%, né, tá tudo ali, o risco é muito maior, você tem muito mais medo. Quando você aplica um pouquinho do que você tem, eh, você fica mais tranquilo, né, você não se importa tanto. Então, no caso aí, né, quando o banco, assim, vê mais dinheiro ali sobrando, né, para uso, sabe, é como se ele falasse assim: "Ah, se a gente emprestar um pouco, né, e não e tiver perda, mas tudo bem, é pouco, né, do que nós temos". Então, é como se deixasse assim, aumentasse a ousadia, né. E aí isso justamente, nos leva a outro aspecto, né, que o o banco, né, além de fazer ali atender as reservas compulsórias, tem as reservas voluntárias, né. O que vai estar ligado perdão, antes disso, tem também as operações de mercado aberto do Banco Central, né, que são o quê? São compras e vendas de títulos de dívida pública, né. Então, o que que são as operações de mercado aberto? Você só tem 2, você tem compra de título da dívida pública e a venda de título da dívida pública, tá. Como é que esse tipo de operação afeta a oferta de moeda? Então, é assim, vamos pensar, eh, o título de dívida pública está com o público, tá, tanto faz ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica não bancária. E o Banco Central tem reais, né, então o que está acontecendo aqui? O Banco Central está comprando o título que está na mão do público, né. Então o que acontece? O Banco Central recebe o título e ele manda para o público reais. O que que vai acontecer? Vai aumentar a oferta monetária da economia, tá. Eh, Só vou voltar ali numa figura que nós vimos, acho que aí vai ficar bem claro essa questão do aumento da oferta monetária. É o slide antes desse. Ué. Então aqui no caso, ó, o que acontece, né? O título está aqui, ó, está com o público, né? Eh, Aí o Banco Central faz o quê? O Banco Central pega dinheiro do seu caixa e coloca aqui em poder do público, e o público dá para o Banco Central o título, né. Então claramente é uma colocação de moeda na economia. Então, por causa disso, né, o nós vamos ter o quê? Quando o Banco Central compra um título da dívida pública, o que que vai acabar acontecendo aqui na nossa representação? Só vou dar uma acelerada. Ok. O Banco Central, ele recebe, né, o título de dívida e ele concede então reais. Então ele acaba colocando dinheiro aqui, ó, diretamente em poder do público. E aí com isso, ele aumenta a oferta monetária da economia. Mas além de comprar título da dívida pública, o Banco Central pode fazer a operação inversa, né, que é o quê? É vender título da dívida pública. E aí nesse caso, né, o que acontece? O Banco Central tem o título, ele está vendendo o título, que vem para o público, e o público em contrapartida, né, ele está mandando reais para o Banco Central. Então agora o que acontece? O dinheiro, moeda que está com o público vai para o caixa do Banco Central. E aí com isso você tira papel moeda de circulação, naturalmente você tem uma queda da oferta monetária, né. Então, como é que funciona? Então é sempre assim, né, quando a gente fala de compra e venda de título da dívida pública, a gente está olhando pela ótica do Banco Central, né. Então essa operação aqui, ó, o Banco Central dá dinheiro e recebe o título, o Banco Central está comprando o título da dívida pública, tá. Claramente, o público está vendendo o título, né, claramente. Porém, só para essa coisa toda não ficar uma loucura, né, a gente tentar
transformar numa situação um pouco mais simples, então a gente sempre olha essas operações da ótica do Banco Central, né? Então aqui o que que é? É compra de título da dívida pública, né? Banco Central comprando. E aqui é o Banco Central vendendo, tá? A gente nunca olha pela ótica do público, é sempre a ótica do Banco Central, e aí pronto, define as duas operações e ninguém fala da ótica do público, tá? Porque senão fica insano de entender. Então, compra título da dívida pública. O Banco Central recebe título e coloca dinheiro na economia. Venda título da dívida pública. O Banco Central coloca título na economia e tira dinheiro da economia. Tá? Então, por isso aqui, na compra, ele promove aumento da oferta monetária, na venda, ele promove uma redução da oferta monetária. E aí, com isso, né, como que o Banco Central, então, pode aumentar a oferta monetária da economia por um terceiro instrumento? Ele compra títulos da dívida pública. E tem um quarto instrumento, que é chamado controle da taxa de redesconto. Tá? O que é esse mecanismo de redesconto? Bom, o que acontece, né, como nós já vimos anteriormente, diariamente os bancos têm que fechar suas operações de débito e crédito, de pagamentos e recebimentos. E no final do dia, o que tem que acontecer é que tem que estar zerado, né, dia a dia, tem que estar tudo zerado. Porque quer dizer que todos os pagamentos que você tinha que fazer para os outros bancos foram feitos, os recebimentos que você tinha que ter deles também foram feitos, e tudo aconteceu como estava programado. Só que acontece, né? Não é nem sempre, né? Quase que diariamente, as coisas não acontecem como estavam programadas. E aí os bancos precisam zerar as suas posições. Então o que que eles fazem? Eles recorrem ao mecanismo chamado de redesconto, em que o Banco Central funciona de fato como um banco dos bancos, né? Então o banco precisa de dinheiro para fechar a operação, ele vai lá e pega o empréstimo com o Banco Central através do canal de redesconto. Que aí pode ser assim, o Banco Central concede um empréstimo, e aí, claro, como qualquer empréstimo de dinheiro, tem uma taxa de juros, é essa taxa de redesconto aqui, né? Ou pode acontecer também o quê? Que também envolve essa taxa de redesconto. O Banco Central, ele pode exigir que o banco dê para ele títulos da dívida pública, né? E aí, como são títulos que vão vencer no futuro, para você saber o valor dele agora, que está sendo a operação, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o cálculo do valor presente, que é fazer o quê? O desconto do valor futuro para o valor presente, né? Então, por isso que tem esse nome, que pode envolver também esse tipo de operação. E aí o que acontece, né? Aí vem a questão, mas por que que um banco teria que recorrer a isso, né? Então vamos voltar lá na nossa figura, que ali está tá a explicação da conexão com a reserva voluntária, né? Então, os bancos comerciais, eles analisam a situação ali de riscos que envolvem os créditos concedidos ou que virão a ser concedidos, e aí eles concedem mais ou menos, né? Só que além disso, né, por uma mesma situação de risco, o banco pode se colocar de maneira mais conservadora e fala, não quero entrar, não quero conceder esses créditos, ou ele pode partir para uma atitude mais arrojada, né, do tipo, olha, eu sei que o risco é grande, mas vou conceder o crédito assim mesmo, né? Então, ou seja, tem o risco lá que é analisado existe, só que além disso, os bancos podem se colocar de maneira diferente em relação a esse risco existente, sendo mais conservadores e aí, portanto, aumentando suas reservas voluntárias e aí, portanto, deixando menos dinheiro disponível para concessão de crédito e, por consequência, diminuindo a multiplicação monetária, reduzindo a oferta monetária da economia. Ou, frente a qualquer situação de risco em relação aos créditos, né, aos pedidos, né, de empréstimos, o banco pode se colocar de uma maneira mais arrojada, mais destemida, né? Então ele baixa suas reservas voluntárias. Com isso ele faz sobrar mais dinheiro para concessão de crédito
aumenta a multiplicação monetária e, portanto, aumenta a oferta monetária da economia como um todo, né? Bom, e aí qual é a conexão com o redesconto? A conexão é a seguinte, né, que quando o banco ele está numa atitude muito ousada, né, quando o banco está numa atitude muito ousada, a chance de ele precisar pegar dinheiro emprestado com o Banco Central aumenta. E quando ele está numa atitude mais conservadora, frente a qualquer nível de risco, a chance, a probabilidade dele vir a precisar pegar dinheiro com o Banco Central para fechar a operação diminui, né? Então, o que, que o Banco Central faz? O Banco Central controla a taxa de redesconto para controlar a ousadia dos bancos, né? Então, quando o banco está meio ousado demais, está recorrendo muito ao canal de redesconto, o Banco Central aumenta a taxa de redesconto, meio sinalizando assim: olha, você quer ser mais ousado? Ok. Você vai precisar, você vai sofrer mais inadimplência? Ok. Você vai precisar de mais empréstimos de mim? Ok. Porém, você vai pagar mais caro. E claro, né, o banco vendo que ele está recorrendo ao redesconto, pagando mais caro, ele tende a fazer o quê? Ficar menos ousado. E aí ele tira o pé, né? Então é uma forma de controlar a ousadia do banco comercial e, com isso, induzir um efeito sobre aquela fração de reserva voluntária. E, claro, então só vamos ver isso. Então veja, quando o banco aumenta, né, aqui o redesconto, a taxa de redesconto, ele faz com que o banco fique mais conservador, aumenta as reservas voluntárias, o que baixa a disponibilidade de crédito, baixa a oferta monetária da economia, né? Olhando aqui para setas fora do parêntese. Aí agora vamos olhar para setas dentro do parêntese. Aí quando o Banco Central abaixa a taxa de redesconto, naturalmente os bancos, né, ficam mais arrojados, eles baixam suas reservas e, com isso, eles liberam mais dinheiro para crédito e, portanto, aumenta a oferta monetária da economia, tá? Então veja, qual que é uma quarta maneira do Banco Central promover um aumento da oferta monetária? Ele diminui a taxa de redesconto, né? Porque aí os bancos comerciais falam: ah, tudo bem, né? Eu posso arriscar mais, porque se eu precisar recorrer, eu não vou pagar tão caro, né? Então vale a pena correr o risco, né? Então, com isso eles reservam menos, bancos comerciais reservam menos, tem mais dinheiro assim, disponível para crédito, aumenta a oferta monetária da economia, tá? Então veja, quando o banco tem um problema ali de fechamento, né, das operações, sobre de recebimento, ele precisa fechar, então ele vai e recorre ao Banco Central. É assim, você tinha que receber um dinheiro, não recebeu, só que você precisa fechar a conta, então o banco vai recorrer ao Banco Central. O Banco Central então empresta, só que se o banco ficar recorrendo muito, reiteradamente, o que o Banco Central entende? Ah, esse banco está arriscando além da conta ou ele não está sabendo avaliar direito o risco. Seja como for, primeira atitude do Banco Central, aumenta a taxa de redesconto, tá? E o Banco Central pode aplicar a taxa de redesconto diferenciada por bancos. Ela não tem que ser única para todo mundo, tá? Ele pode aplicar penalidades individualizadas, como por exemplo, tá bom, eu te empresto dinheiro, mas de você eu cobro mais caro. Dependendo do nível de recorrência, o Banco Central pode chegar e falar para um determinado banco: não te empresto mais. E aí, justamente, né, como houve uma pergunta, aí o Banco Central, aí os bancos recorrem a quem? Ao crédito interbancário, que aí é um crédito que se dá entre os bancos comerciais, privados ou públicos. Só que aí, claro, né, a condição de crédito ela é pior, né? Porque o Banco Central é o banco dos bancos. Ali no outro, você está meio pedindo emprestado para alguém parecido com você, né? E aí, naturalmente, os bancos cobram mais, uma taxa de juros maior do que a taxa de redesconto. Então, sim, os bancos podem recorrer aos outros bancos. Só que é um mecanismo pior, tá? Porque vai ser mais caro.
E sempre a escolha vai ser pela menor taxa de juros, sem dúvida, né? Por quê? Porque dinheiro é dinheiro. Tanto faz, né? Se, por exemplo, pensa a gente pegando um crédito. A gente vai ali, sei lá, no Santander, aí nos informa uma condição, taxa de juros. A gente vai no Bradesco, né? Vai na Caixa, vai no Banco do Brasil e no Itaú Unibanco, por exemplo. Os 5 grandes bancos, vai no Safra também e tal. Eh, Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar emprestado de quem aplicar a menor taxa, né? Por quê? Porque dinheiro é dinheiro. Tanto faz, R$ 100 ali que eu tirei do Bradesco, R$ 100 eu tirei do Santander, é R$ 100 de qualquer jeito, né? E aí, olha que interessante, quando vocês estudam microeconomia, vocês estudam o mercado de competição perfeita, que é o mercado em que a mercadoria é homogênea, né. E aí, claro, vocês podem ter tido alguma dúvida em algum momento: "Nossa, que mercadoria é perfeitamente homogênea?". Essa é uma delas, o dinheiro. Tanto faz se os R$ 100 eu tirei do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa, Itaú Unibanco, Bradesco, Safra, R$ 100 é R$ 100, não importa de onde veio. É absolutamente homogêneo, uma mercadoria perfeitamente homogênea. E quando nós temos mercadorias que nós vemos como homogêneas, a gente compra qual? Sempre a mais barata. Por quê? Porque como a mercadoria é plenamente igual à do outro fornecedor, a única coisa que importa é preço. E a gente então pega de menor preço, que é o que acontece quando alguém pega crédito. Sempre vai tentar pegar o de menor preço, de menor taxa de juros. Por quê? Porque dinheiro é dinheiro, não importa de onde veio, desde que seja verdadeiro, não importa de onde veio, né? Não importa se a cédula é uma de 100 ou duas de 50, forma R$ 100 do mesmo jeito, né? Então, é isso. Por que a gente só olha para a taxa de juros? Por causa disso, porque é dinheiro absolutamente homogêneo, tá? E aí, claro, os bancos também fazem isso, né? Nenhum banco vai falar, não, vou preferir pegar lá porque ele cobra mais de mim, né? Não, não, não tem dessa. É sempre taxa de juros menor. Bom, então é assim, né? Então sempre que a gente precisa pensar como o Banco Central vai implementar a política, a gente tem que olhar aqui para os instrumentos, né? É claro que o Banco Central pode usar um conjunto de instrumentos, né? Não precisa usar um apenas, ele pode usar em conjunto, tá? Não há nenhuma restrição quanto a isso. E às vezes até acaba usando assim um instrumento de estímulo, outro de contenção, porque no fundo não é só a oferta monetária que é o objetivo, né? Você quer ter alguma influência sobre o público, sobre o sistema bancário comercial, né? Então, mas assim, de uma maneira um pouco mais simples, né? Os instrumentos são esses que o Banco Central pode pôr em operação para justamente operacionalizar, né? A chamada política monetária expansiva, política monetária restritiva. Ok. Bom, então, só para última olhada aqui, né? Então, existem maneiras e maneiras de se implementar a política monetária. eh, então, essas formas de promover a expansão monetária, né? Como eu disse, pode usar um instrumento apenas, pode usar um conjunto deles. E aí, como eu falei para vocês, né? Aquilo que funciona para aumento, o jeito oposto funciona para diminuição, tá? Ok. Bom, vista a parte da oferta, agora precisamos ver a demanda, né? Por que que existe demanda por moeda, né? Por que que ali o público demanda moeda, né? Pessoas e empresas não bancárias demandam moeda. Elas demandam, né, por 3 motivos, basicamente. O primeiro motivo é realizar transações, né? As pessoas e as empresas precisam fazer suas transações, seus pagamentos, precisam fazer suas compras, e aí precisam ter moeda. Agora, o que será que determina a maior ou a menor necessidade, e vontade de realizar transações? Uma delas é a renda, né. Então, veja, a o comportamento da renda agregada ou do PIB vai induzir uma reação de forma direta ou no mesmo sentido da demanda por moeda, né. Então, ou seja,
Quando o PIB aumenta, a renda agregada aumenta, né, olhando as setas fora do parênteses, as azuis, quando o PIB aumenta, isso induz um aumento da demanda por moeda, né? O aumento do PIB equivale a um aumento de renda agregada, quer dizer, o PIB crescendo tem mais renda na economia, as pessoas com mais dinheiro, né, conforme nós vimos lá quando estudamos consumo, as pessoas com mais dinheiro, elas vão querer fazer mais compras, mais gastos, né? Então elas vão precisar de mais moeda para que isso aconteça. E aí quando acontece o oposto, né, ou seja, tem uma queda do PIB, e aí naturalmente gera desemprego de pessoas, nós teremos menos renda agregada na economia. Com menos renda, né, vai cair a possibilidade ou a vontade de realizar compras, então naturalmente diminui a demanda por moeda, né? Então a relação aqui é direta, né? Por que as pessoas demandam moeda? Porque tem um motivo de transação, né, que está ligado com a renda agregada ou o PIB. Aumentou o PIB, aumenta a demanda por moeda. Diminuiu o PIB, diminuiu a demanda por moeda. Relação direta. Só que além da questão da renda, existe a questão dos preços, né? Veja, quando tem um aumento do nível geral de preços, quer dizer, as mercadorias ficam mais caras, né? Aumenta o preço, aumenta a demanda por moeda, né? Porque veja, vamos fazer um raciocínio simples. A mercadoria custa R$ 10. Bom, então eu preciso de uma cédula de R$ 10. Aí o preço da mercadoria passa para 20. Agora eu preciso de duas cédulas de R$ 10. Tá? Aí, claro que alguém poderia vir com aquela, né? Ah, mas eu posso comprar com uma de 20. É verdade, uma de 20 equivale a duas de 10. Então não mudou nada, né? Então, ou seja, o preço aumenta, fica mais caro, você precisa ter mais moeda para pagar, né? E aí, claro, o aumento dos preços vai aumentar a necessidade, a demanda por moeda. Quando os preços diminuem, acontece o oposto. Precisa ter menos, as pessoas precisam usar menos moeda, pessoas e empresas, né? Então, temos essas duas variáveis aqui afetando a demanda por moeda ali pelo motivo de transação. Só que além do motivo de transação, existe um outro motivo para se demandar moeda, que é o quê? Motivo de precaução. Ou seja, é importante ter moeda para se prevenir de eventos, né, não esperados. E claro que a gente, quando pensa nessa questão de eventos não esperados, a gente sempre pensa nos eventos adversos, né? Então é preciso ter um pouco de moeda também, porque alguma adversidade pode acontecer, né? Então, ou seja, a, precisa ter um pouco de moeda, né? Porque você pode precisar ir a um hospital, pode ser que, né, aconteça algum evento dessa natureza, o carro quebra, né? Você vai precisar ter dinheiro. E aí uma coisa que hoje em dia as pessoas não levam muito em consideração, que é o seguinte, tem muita moeda eletrônica, né? Você consegue transferir muita moeda pela internet e tal, papapá, etc. Desde que tem energia elétrica, tenha sinal de internet e seu celular tenha bateria, né? Porque se essas coisas, se faltar, esquece, né? Se realmente você pode ter dinheiro no banco, pode ter 1000 bancos eletrônicos, só que se não tiver energia para realizar a transferência, não acontece nada, né? Então, assim, você fala, posso usar meu telefone? Pode, acaba a bateria do seu celular, pronto, né? Tchau para você. Então, precisa ter dinheiro para isso, né? Que é aquilo que compõe esse conceito chamado de reserva de emergência, né? Que as pessoas vêm falando bastante, né? Aqui na época da pandemia, né? Porque aconteceu de ser necessário, porque muita gente acabou perdendo sua fonte de renda ou sua renda diminuiu, né? Então precisa ter um dinheiro guardado para justamente se prevenir de efeitos dessas situações adversas que, embora a gente deseje que não aconteça, elas acontecem e vão acontecer. Tá? Então, precisa se prevenir para isso. Essa é uma outra razão pela qual as pessoas demandam moeda. Naturalmente, né, quem quer se prevenir mais, demanda mais. Quem quer se prevenir menos, demanda um pouco menos, mas sempre demanda.
E tem um terceiro motivo, que é o motivo especulação, que em que a demanda por moeda tem uma relação inversa com a taxa de juros, né. De que forma? Quando a taxa de juros aumenta, as pessoas querem demandar menos moeda. Por quê? Porque a moeda, ela tem liquidez plena, e por ter liquidez plena, ela não gera nenhum tipo de rendimento, não gera nenhum juro, e ela ainda não se protege da inflação. Então veja, quando a taxa de juros aumenta, as pessoas querem aplicar o dinheiro. Por quê? Porque aí deixando o dinheiro aplicado, elas ganham, né, por terem moeda, por terem propriedade de moeda. O que elas deixam de ter é a posse, né. Então, em vez de ter a posse da moeda consigo, as pessoas e as empresas preferem aplicar uma modalidade financeira, né. Então a taxa de juros aumentando, você tem mais aplicações. E o contrário também vale, né, assim, quando as taxas de juros caem, isso gera um aumento na demanda por moeda. Por quê? Porque com taxa de juros menor, reduzindo, né, o ganho que a gente vai ter por não ter a moeda com a gente vai diminuir. Os juros diminuem, a taxa de juros diminui. E aí, claro, não ter a moeda com a gente requer uma compensação, né? Porque o que que é o legal do dinheiro? O legal do dinheiro é tê-lo e poder gastá-lo, né? Por que que a gente fala, por que que para poupar, né, guardar para o futuro, essas coisas, precisa ter taxa de juros? É porque o legal do dinheiro é gastar agora, não é gastar no futuro, a gente nem sabe se vai estar no futuro, né. Agora o agora a gente tem certeza, a gente está aqui. Então o legal é ter dinheiro agora para gastar agora. Porém, se alguém me der um prêmio, uma compensação, né, para eu não fazer isso agora, né, não viver a vida agora, eu aceito deixar para depois. Só que para deixar para depois, eu preciso ganhar uma compensação, né, porque agora eu vou ter essa perda de satisfação, de utilidade, né, que é não poder usar meu dinheiro, não poder gastar. Então o preço de esperar, ter essa paciência, requer uma compensação, que é a taxa de juros, né, que pode ser entendida como o preço do dinheiro no tempo. E então por isso que isso acaba acontecendo, né, quando a taxa de juros baixa, o a recompensa de não usar dinheiro fica muito pequena, né, e aí às vezes não vale a pena. Então o que a pessoa faz? Ela aumenta a demanda por moeda, né. Eh, É que aqui no Brasil a gente está acostumado com taxas de juros maiores, né, mas eu me lembro uma vez que eu vi uma taxa de juros de uma poupança lá nos Estados Unidos, eu olhei o número, aí eu falei: "Cara, para que que a pessoa vai poupar?". Era uma coisa mais ou menos assim, você poupava $100 para ganhar 10 centavos no ano. Eu olhei aquilo e falei: "Cara, quem vai poupar? Para que você vai poupar dinheiro? Pra ganhar 10 centavos? Cara, 10 centavos, se você der uma volta na praça ali, prestar atenção no chão, você acha no chão. Você não precisa ficar guardando seu dinheiro por um ano. Não tem sentido uma coisa dessa. Mas sim, né, os caras poupam, né, eh, porque também eles estão acostumados com o mundo de taxas de juros menores, né, essa taxa para eles é uma taxa aceitável. A gente que tem taxas maiores, né, principalmente no nosso passado, nossa, quem olhasse uma taxa de juros dessa, né, de, eh 0,1% ao ano, cara, fala: "Meu, para, né, isso e nada é a mesma coisa". Então é mais ou menos uma sensação dessas, né, ou seja, a pessoa vê uma taxa de juros muito baixa, fala: "Ah, meu, eu não vou poupar coisa nenhuma, eu vou usar dinheiro, então espera aí, vou demandar dinheiro", tá. Agora quando a taxa de juros aumenta, aí aí compensa, né, abrir mão do dinheiro, então por isso que nós temos aqui com a taxa de juros uma relação inversa, né. Então quando a taxa de juros aumenta, diminui a demanda por moeda. Quando a taxa de juros diminui, aumenta a demanda por moeda, tá. Então esses são os 3 motivos pelos quais as pessoas, né, e as empresas, demandam moeda. Que é o que vai nos permitir agora pensar então numa função de demanda por moeda, né, assim como a gente tinha ali, eh, funções, né, para outros aspectos do mercado, a gente também vai ter uma função da demanda por moeda, que é o quê?
A demanda de moeda por parte do público, né, é função, depende ou está ligada ao PIB, ao nível geral de preços e à taxa de juros, tá? Quando a gente fala taxa de juros aqui no caso, a gente está falando da taxa de juros de referência da economia, né? Que no caso do Brasil é a taxa Selic, né? E por que que pode fazer isso? Porque quando a taxa Selic é aumentada, as outras taxas de juros privadas, e elas também são aumentadas. Quando a taxa Selic ela é diminuída, as outras taxas de juros também acabam sendo diminuídas por quem as controla. Então, a gente consegue ter uma ideia, né, do que vai acontecer com a taxa de juros, com as taxas de juros na economia, somente acompanhando aquela que é a referência, que é a taxa Selic, né? De forma semelhante, o nível geral de preços, né? Só que aí não com uma nitidez assim tão grande, né? Porque temos o IPCA, temos outros índices importantes, como o IGPM, né? Então, aqui no preço, mas geralmente, né, PCA é a grande referência. E o PIB, né? Então, aqui, essa maneira como está simbolizado, só está querendo captar de uma maneira mais sintética o que está descrito aqui em cima, né? Então, ou seja, a demanda por moeda é influenciada pelo PIB. De que forma? Positivo, ou seja, direto. PIB aumenta, demanda por moeda aumenta. PIB diminui, demanda por moeda diminui. Nível geral de preço, mesma coisa, uma relação positiva ou direta com a demanda por moeda, né? Nível geral de preço aumenta, demanda por moeda aumenta. Nível geral de preço diminui, isso induz uma redução na demanda por moeda. E já a taxa de juros, Selic, menos. Por quê? Uma relação inversa com a demanda por moeda, ou seja, aumentou a Selic, diminui a demanda por moeda. Aumentou a Selic, aumentou a Selic, diminui a demanda por moeda. Diminuiu a Selic, aumenta a demanda por moeda. Né? É isso que essa simbologia aqui está significando. Bom, aí agora a gente tem a condição de ver, né, um pouco sobre a demanda por moeda num gráfico semelhante ao que nós vimos ali da oferta. Então, nosso gráfico, né, de taxa de juros aqui no eixo vertical, quantidade de moeda no eixo horizontal, e aqui a função de demanda por moeda. Então, repara aqui, nesse gráfico eu só tenho o quê? Moeda, que aqui no caso estou estudando a demanda, e das três variáveis que acabam influenciando a demanda por moeda, eu só tenho a taxa de juros aqui, ó. As outras não estão presentes no gráfico. Então, é um gráfico com a taxa de juros. A relação da demanda por moeda com a taxa de juros é uma relação negativa, né? Ou seja, quando a taxa de juros é alta, ou seja, ela aumenta, demanda por moeda diminui. Quando a taxa de juros diminui, ela vem para baixo, a demanda por moeda vem para a direita, aumenta. Bom, então, qual seria o formato, né, que capta essa relação? É esse aqui, ó. Uma curva de demanda com inclinação negativa, ou negativamente inclinada, que é exatamente o que tinha naqueles gráficos de mercado da microeconomia, quando a gente tinha o que? A demanda da mercadoria. Aqui, a única particularidade é que essa mercadoria é a moeda. Então, a nossa curva de demanda por moeda, ela vai ter uma inclinação negativa, mostrando o seguinte, ó, taxa de juros alta, demanda menor do que teria com uma taxa de juros mais baixa. Tá? Então, está feita a nossa representação. Repara aqui, né? Muita coisa se repete em economia, né? Porque as coisas são muito parecidas mesmo. A demanda do gráfico de mercado lá da micro é assim, negativamente inclinada. A curva de demanda agregada que nós usamos no gráfico lá do equilíbrio macroeconômico, uma curva também com inclinação negativa. E a de moeda só poderia ter esse formato também, né? Porque as demandas sempre são assim. Elas sempre têm uma relação negativa com os seus preços. Então, assim, ó, falou demanda, é uma curva, uma reta com inclinação negativa.
Falou oferta, é uma reta, uma curva com inclinação positiva, ou às vezes vertical também. E há casos extremos em que ela pode ser horizontal. Mas isso tudo a gente vai ver. Mas o básico é assim, ó, demanda, inclinação negativa. Oferta, inclinação positiva. Pronto. Demanda do quê? Oferta do quê? Do que quiser. Tá? Falou oferta, inclinação positiva. Falou demanda, negativa. Seja lá o que for. Tá? Não existe caso de exceção a isso. Ok. Bom, então vamos ver o seguinte, né? Se essas são variáveis que afetam a demanda por moeda, o que será que aconteceria com essa demanda por moeda caso houvesse um aumento do PIB? Né? Então, como nós sabemos aqui da função, a relação é positiva, direta. PIB aumenta, demanda por moeda aumenta. Só que o PIB não está representado nos eixos do gráfico. Né? Então, essas variáveis que não estão representadas nos eixos do gráfico, elas vão provocar deslocamento da demanda. Né? Ou vem para a direita, ou vem para a esquerda. Bom, aumenta o PIB, aumenta a demanda por moeda. Quer dizer que para uma mesma taxa de juros, o que vai acontecer? Né? Então, para uma mesma taxa de juros, enquanto havia essa demanda aqui por moeda, agora vai ter uma demanda maior. Ou seja, aumentou o PIB, nós temos uma expansão da demanda por moeda. Aí o raciocínio da queda do PIB. É só pensar o contrário. Por a mesma taxa de juros, havia esse nível de demanda por moeda. Agora, com menos PIB, com menos renda agregada, vai ter uma demanda menor por moeda. Então, a gente vai ter uma retração aí da demanda por moeda. Um deslocamento para a esquerda, no caso da queda do PIB, um deslocamento para a direita, no caso da expansão do PIB. Bom, e o nível geral de preços? Bom, é a mesma coisa do PIB, né? Só muda a variável, porque a relação é a mesma, né? Então, as mercadorias ficaram mais caras, aumentou o nível geral de preços. Quer dizer que se por uma mesma taxa de juros eu precisava de uma quantidade de moeda para comprar as mercadorias, agora que o preço das mercadorias é maior, eu vou precisar ter mais moeda do que eu tinha antes. Né? Preciso ter uma quantidade maior. Bom, então vou ter uma expansão da demanda por moeda. Ah, mas e se tiver redução do nível geral de preços ou do índice geral de preços? É o contrário. Né? Se no aumento do índice geral de preços a demanda por moeda expande, na queda a demanda por moeda retrai. Né? Só pensar o contrário. Bom, mas aí agora falta a taxa de juros. Verdade. Né? Então, vamos pensar um caso de aumento da taxa de juros. O que vai acontecer? A relação é negativa. Né? Então, aumentou a taxa de juros, demanda por moeda diminui. Então, vai acontecer o quê? Quando a taxa de juros fica maior, a demanda por moeda fica menor. Né? Então, o movimento aqui. Ah, e se a taxa de juros abaixar? Só fazer o contrário. Baixou a taxa de juros. Se quando aumenta, a gente diminui a demanda por moeda, né? Tem um movimento aqui para a parte de cima da curva. Quando abaixa a taxa de juros, só acontece ao contrário. A demanda por moeda vem para baixo. Né? Porque com essa taxa de juros, a demanda por moeda era essa. Com uma taxa de juros menor, a demanda por moeda é maior. Tá? E aí, só lembrar disso. Mudança na taxa de juros, eu tenho uma mudança na própria demanda por moeda. Aí, mudança do PIB, mudança do índice geral de preços, aí eu vou ter um deslocamento da demanda por moeda. Ou uma expansão, ou uma retração. Tá? Aí pronto. Entendendo isso, a gente sabe como usar esses gráficos para ajudar a gente a entender
como é que o mercado monetário vai acabar se equilibrando. Então, vamos olhar esse caso aqui, ó. Então, aqui, o que vai acontecer com a demanda por moeda no caso de um aumento do PIB real? Né? Conforme nós vimos agora há pouco, agorinha, né? Então, primeira coisa, você tem que olhar para o gráfico e ver o seguinte, ó, a variável que sofreu a mudança é uma variável que está aqui no gráfico, né? E efetivamente você tem que olhar só para o eixo vertical, tá? Porque no horizontal tem que ser a moeda mesmo. Então você olhou aqui, ó, no vertical. Quem que está aqui? É a taxa de juros. Ah, não, então o PIB não é a variável que tá no eixo. Bom, então é o seguinte, vai deslocar a curva de demanda por moeda. Então aqui no caso do PIB, né, como a gente está falando de aumento do PIB, PIB tem relação direta, quer dizer que o PIB aumenta, a demanda por moeda aumenta. Então, a gente vai ter o quê? Uma expansão da demanda por moeda. Que é a mesma coisa que vai acontecer com o aumento do nível geral de preços. Né? Então, de novo, aqui que mudou? Preço. Ah, preço é a variável que está aqui nesse eixo? Não. Bom, então é o seguinte, vai deslocar a demanda por moeda. Ok, mas de que jeito? Bom, a relação é direta, positiva. Então, aumentou o preço, aumentou a demanda por moeda. Então, vai ter o quê? Uma expansão da demanda por moeda. E o aumento da taxa de juros? De novo, tem que olhar a variável que está aqui. Ah, a taxa de juros é a variável que está aqui. Bom, então, no caso, não desloca a curva de demanda. Tá? Então, a variável, quando é mudança na variável que está aqui, a demanda não desloca. O movimento é na própria curva. Ok, então é o movimento da curva. Ou eu vou para cima, vou vir para cima ou vou ir para baixo. Tá, mas o que aconteceu com a taxa de juros? Aumentou. Ah, a taxa de juros aumentou. Mas aí a relação é inversa, negativa. Então quer dizer que se a taxa de juros aumentou, a demanda por moeda diminui. Acontece o contrário. Né? Bom, então, enquanto na expansão nós vamos ter esse movimento, no aumento da taxa de juros, nós vamos ter o quê? Né? Enquanto eu tinha uma taxa de juros menor, tinha uma demanda por moeda dessa magnitude, com o aumento da taxa de juros, eu vou ter uma demanda por moeda menor do que eu tinha antes. Tá? Mas eu vou passar, ou seja, desse ponto aqui para esse. Né? Ou seja, uma mudança na demanda por moeda. Então, é isso que tem que compreender. Ok, agora vamos ver um outro caso. Agora aqui, vamos pensar no equilíbrio do mercado monetário. Né? É assim, essas coisas de economia. Equilíbrio de mercado. Então vai ser sempre um gráfico que vai ter aqui, no eixo vertical, uma variável de preço e no horizontal uma variável de quantidade. Quantidade do quê? Da mercadoria. Preço do quê? Preço da mercadoria. Aqui no nosso caso, a mercadoria é moeda. E o preço da moeda é a taxa de juros. Tá? Então é isso. Sempre que a gente está falando de mercado, a gente tem que ter demanda, os demandantes da mercadoria, e temos que ter os ofertantes da mercadoria. Então nós sempre precisamos ter o quê? Uma oferta de moeda, né, que como nós vimos é determinada basicamente pelo Banco Central, com alguma multiplicação pelo sistema bancário, uma oferta de moeda vertical, né, que é inelástica à taxa de juros, ou seja, não é influenciada pela taxa de juros. E temos uma demanda por moeda, que como nós acabamos de ver, negativamente inclinada. Né? Então, aqui no caso, pronto, esse ponto aqui, ó, o que é o equilíbrio do mercado monetário? É uma taxa de juros
que faz com que a demanda por moeda seja igual à moeda ofertada, à oferta de moeda. Tá? Então, ou seja, é uma quantidade de moeda e uma taxa de juros que deixa a demanda e a oferta equilibradas. O que é equilibrado? Quer dizer que, assim, digamos, com intenções iguais, né? Ou seja, o Banco Central quer ofertar essa quantidade de moeda e o público quer demandar exatamente essa quantidade de moeda, desde que a taxa de juros seja essa aqui, que justamente equilibra a vontade de demanda por moeda com a oferta disponibilizada pelo Banco Central. É isso que é o equilíbrio do mercado monetário. E lembra lá daqueles gráficos da microeconomia? O que era o equilíbrio? Era onde a oferta era igual à demanda. Não, a mesma coisa aqui. Então, aqui é mercado monetário. E às vezes existe essa referência do equilíbrio do mercado monetário pelo equilíbrio LM. L de loans, empréstimos, e M de moeda. Então é isso, o equilíbrio do mercado monetário. Aí o que acontece? Né? Suponha que a taxa de juros esteja baixa. Né? Como a taxa de juros baixa, isso não afeta a oferta, né? Porque ela é inelástica, a taxa de juros, mas uma taxa de juros baixa influencia a demanda. A demanda por moeda aumenta. Então, o que acontece? Né? Com uma taxa que esteja abaixo da taxa de equilíbrio, a gente vai ter o quê? Uma demanda por moeda que supera a oferta por moeda. Tá? Bom, então como é que reequilibra essa situação? Precisa aumentar a taxa de juros. Né? Porque quando aumenta a taxa de juros, por causa daquela relação negativa com a demanda por moeda, o aumento da taxa de juros vai induzir uma reação negativa ou oposta da demanda por moeda, portanto, a demanda vai diminuir. Então, vai acontecer isso. Ó. Tá? Ou seja, o Banco Central, ou seja, tem muita demanda de moeda para a oferta existente, então o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Aumentando, ó, o que acontece? Vai diminuindo a demanda e aí o mercado volta para o equilíbrio. E algo semelhante acontece quando a taxa de juros está muito alta. Né? Então, quando a taxa de juros está alta, né, eu vou ter aqui o quê? Uma demanda de moeda que é menor do que a oferta, ou seja, nem toda moeda ofertada está sendo demandada. Tá? Que é justamente o sinal que a gente tem para poder avaliar se a taxa de juros está alta ou está baixa. Né? Porque assim, como é que a gente vai saber que uma taxa de juros está alta ou está baixa? A gente precisa ter um sinal concreto disso. Né? Que sinal concreto é esse? É a situação de mercado, ou seja, quando tem uma taxa de juros e o que está acontecendo? O público não está demandando toda a moeda disponibilizada, ofertada, a explicação é a seguinte: essa moeda está muito cara, a taxa de juros está alta. Quando acontece o oposto, né? Existe pedido de empréstimo, de crédito, que não pode ser atendido. Claro que aí eu não estou falando daqueles pedidos assim que são agentes muito arriscados, eu estou falando assim, uma coisa que razoável e até segura, mas simplesmente você não tem dinheiro para emprestar. Qual que é a explicação? O preço do dinheiro está muito baixo, por isso que tem muita demanda. Né? Agora aqui no outro caso, nesse caso é o oposto, né? Ou seja, por que nem todo o dinheiro está sendo demandado? É porque ele está muito caro. Então aqui nós temos uma escassez de demanda ou excesso de oferta, que é a mesma coisa. E aí a questão é, como é que a gente corrige? A gente não, né? O Banco Central corrige isso. O que o Banco Central precisa fazer é o seguinte: precisa induzir o público a pegar mais moeda. Bom, quando o público pega a moeda, ele precisa pagar um preço. Bom, então o que faria o público pegar mais moeda? Se a moeda ficasse mais barata, se o preço da moeda fosse reduzido. Então, o que precisa fazer para eliminar a escassez de demanda? Precisa baixar a taxa de juros, precisa baixar o preço
do crédito, preço da moeda. E aí, quando faz isso, abaixa a taxa de juros, o que que acontece? A demanda por moeda diminui, né, até que tenda ali para um equilíbrio, tá? Como é que a gente sabe que está em equilíbrio? Ou está perto do equilíbrio? Quando as escassez de demanda são pequenas e os excessos de demanda são pequenos. Aí a gente sabe que a gente está aqui perto do equilíbrio, tá? Eh, Estar sempre no equilíbrio, naturalmente, no mundo concreto, não é o que acontece a todo instante, e efetivamente deve acontecer até pouco, né. Então isso aqui é só uma representação da ideia, né, do que deve ser feito e para quê, né. De fato, o que que vai mostrar que a economia está ali numa situação de proximidade do equilíbrio monetário, é se tiver pouca escassez de moeda ou tiver pouco excesso. Aí a gente sabe que a gente está aqui, ó, aqui perto, né. Mas quando você tem muita sobra de moeda não demandada, né, assim, 40% da moeda disponível não está sendo demandada, aí claramente, né, a moeda está cara. Ou você tem ali, né, muitos pedidos de crédito não sendo atendidos, e não sendo atendidos não por causa do risco de inadimplência, mas simplesmente porque não tem dinheiro para poder conceder. Aí é um sinal também de que está muito longe do equilíbrio, né. Então é assim que, basicamente, o Banco Central faz esse monitoramento, né. Porque não dá para saber com certeza, exatamente, que taxa de juros é essa de equilíbrio, que oferta é a exata de equilíbrio, né. O que acontece é monitoramento, né. Então eu mostrei para vocês uns dados do Banco Central, o Banco Central monitora todo dia. Claro que hoje em dia, né, com tanto, instrumento eletrônico, muita informatização, faz esse monitoramento ali no dia a dia para muita coisa, e aí vai controlando, né. Então, ou seja, essa ideia do equilíbrio, aqui no gráfico é essa, né, ó, é onde está tudo igual. Beleza, isso aqui é um conceito teórico, só para a gente pensar, né, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer e tal. Mundo concreto, né, chamada realidade, fica exatamente ali no equilíbrio? Não, né, claro que não. Isso aqui nem foi pensado para isso. Mas é o seguinte, ó, tem que estar, quando tiver aqui perto, pouco excesso, pouca falta de moeda, beleza. O mercado está ali próximo do equilíbrio, está próximo do funcionamento que atende tanto quem demanda quanto quem oferta. Aí pronto, a coisa está bem feita, tá?